Boa tarde, gente. Então, estou aqui hoje para continuar com a leitura, né, do Crítica da Razão Pura de Kant, né, que eu comprei essa edição aqui da Folha e estou lendo, né. Eu até estou um pouquinho mais na frente do que eu vou falar hoje, mas até diminui um pouco o ritmo que eu estava lendo com um aluno e ele deu uma paradinha aqui nas férias, né. Então, como eu disse, eu estou lendo aqui a edição da Folha, né, só que não tem o PDF dela, por isso que eu estou com essa edição portuguesa aqui. Certo? Então hoje eu quero falar de dois argumentos que estão no finalzinho da estética, né? Eles são um pouco repetição dos argumentos que estão tanto na parte do espaço quanto na parte do tempo, mas eu acho eles um pouquinho melhores do que os argumentos que estão nessas partes, né? Deixa eu só botar aqui na página, né? B64, 63, B63, aqui, B64, né? Então deve começar aqui, certo? Então, um dos problemas, né, que eu estava apontando nos argumentos lá sobre espaço e o tempo é que eles partiam de uma premissa, né, que é a premissa que diz o seguinte, que tudo que é possível é concebível, né? Nos outros vídeos eu estava falando que essa é uma premissa pouco aceita, né? O princípio, a conversa desse princípio, né, tudo que é concebível é possível, é um princípio mais aceito. Né? Você tem ele nas meditações de Descartes, você tem ele no argumento de Hume em relação à indução. Né? Então, é um princípio mais utilizado. Né? Tem ele no argumento dos zumbis de Chalmers. Então, mas essa aqui é a direção de concebibilidade para possibilidade. A direção de possibilidade para concebibilidade ela já é mais complicada. Né? Porque quando eu falo que tudo que tudo que é concebível é possível, o que eu estou dizendo assim é que eu estou atribuindo, vamos dizer assim, uma limitação na minha faculdade de conceber. Estou falando assim, ó, eu não consigo conceber coisas impossíveis. É questionável se isso é verdade. Mas quando eu falo que tudo que é possível é concebível, eu estou fazendo o contrário. Eu estou dizendo que minha faculdade de conceber ela é bastante larga, né? Ela consegue conceber todos os estados de coisas que são possíveis. Mas, a princípio, pode haver coisas possíveis complexas demais, né? De modo que eu não possa nem conceber, né? Sempre lembro aqui do Cthulhu, né? Toda a questão lá do terror cósmico de Lovecraft é isso, né? É um terror que ele é possível, né, já que de fato ele existe, mas ele é inconcebível para qualquer ser humano, de modo que o ser humano, ao tomar contato com esse terror, geralmente fica maluco. Né? Claro, né, Lovecraft não é um argumento contra esse princípio, mas é o tipo de coisa que eu estou falando que esse princípio está dizendo que não pode ocorrer. Né? E aí nos vídeos que eu estava falando sobre idealismo, né, Kant ele não é propriamente um idealista, né? Pode dizer que ele é um idealista do tipo especial, né? Um idealista transcendental, bom, tudo Kant gosta de botar esse nome, mas ele não é um idealista no sentido de pensar que o mundo, pelo menos as coisas em si, são mentais em algum sentido. Né? Para Kant, as coisas em si existem independentemente de qualquer atributo mental nosso, mas o mundo dos fenômenos, o mundo empírico, depende. Né? Mas, de qualquer forma, eu estava falando nos vídeos sobre idealismo que os idealistas eles têm um pressuposto, né, que eu chamei de otimismo epistêmico, né, que seria o pressuposto de que tudo que é possível é conhecível, né, ou seja, é passível, conhecível, né, tudo que é possível é conhecível, de modo que é impossível haver algo, essa possibilidade não faz sentido de haver algo que não seja conhecível, né. E eu acho que esse princípio aqui de cima, ele é meio que derivável desse de baixo, né? Por quê? Porque se tudo que é possível é conhecível, tudo que é conhecível é concebível, né? Como é que você pode conhecer tudo? Como é que você pode conhecer algo que você não pode nem conceber, né? Para conhecer algo, você precisa de alguma forma tomar posse desse algo, formar uma crença sobre aquele algo, né? Então, se aquele algo ele não é sequer concebível para você, então, de certa forma, ele não é conhecível, né? Então, conhecível
implica concebível. E daí, a partir desses dois condicionais, você tem, né? Tudo que é possível é concebível, né? Que é um princípio comum aos idealistas, né? Não só Kant usa esse princípio, mas Berkeley, no argumento-chave dele, também usa esse princípio. Só que eu estou apontando aqui problemas que eu acho para esse princípio, né? Então, esses argumentos que estão aqui nessa parte final da estética, eu acho que eles são um pouco melhores do que os argumentos da parte de dentro, né? A parte sobre espaço e sobre tempo, porque eles não dependem dessa premissa. Tá? Então, vamos ler aqui, né? Aqui essa parte também é interessante para ver como Kant, né? Kant, não diria necessariamente que Kant escreve mal. Tá? Você vê que ele está tentando expressar as coisas, você vê que ele está tentando ser direto e muitas vezes ele é. Mas aqui esses argumentos, é interessante você ver como ele não é tão organizado. Né? Esses argumentos, assim, ele tem vários falsos começos, né? Eles parecem que vão para um lado, depois vão para o outro. Então, aqui, perceba. Aqui ele começa com suponhamos que o espaço e o tempo sejam objetivos em si. Né? Ele quer provar que não são, né? São formas da, sensíveis, né? Forma da nossa sensibilidade. Então, mas quando ele escreve isso aqui, ó, suponhamos que o espaço e tempo sejam objetivos em si. Parece que ele vai fazer o quê? Uma redução absurda. Mas não é isso que ele faz, entendeu? Certo, tudo bem. O argumento dele, no final das contas, seria uma redução absurda dessa possibilidade, mas não é essa a estrutura. Vamos ver. E depois você vai ver também que nessa parte aqui, entre B64 e B66, tem dois argumentos. Aqui, na verdade, talvez seja um argumento só. Ele parece que ele começa um, aí no meio ele para, aí começa de novo outro e vai até o final. Né? Então, ele não é a pessoa mais organizada possível em termos de argumentação. Mas, pelo menos, eu acho que esses argumentos são claros. Né? Suponhamos que o espaço e o tempo sejam objetivos em si e constituam condições das possibilidades das coisas em si mesmas. Né? Então, espaço e tempo está no mundo das coisas em si. Elas são condições e possibilidades das coisas em si mesmas e não como meros. Meros não é uma palavra boa, mas não como fenômenos. A primeira coisa que nos chama a atenção é que proposições apodídicas, ou seja, certas e sintéticas, derivam a priori e em grande número desses dois conceitos. Né? Aqui ele está falando do conhecimento da geometria e da matemática, e particularmente da geometria e da ciência do movimento. Né? Eu julgava que ele falava mais de matemática, mas a parte do tempo é mais, ele fala da ciência do movimento. Em grande número desses dois conceitos, e particularmente do espaço, que por isso escolhemos aqui, de preferência, para dar exemplo. Então ele fala assim, na verdade ele fala assim, suponha que o espaço seja coisas em si, né? Depois ele fala assim, ó, a gente tem conhecimento apodítico e a priori a partir das relações do espaço, e o ponto dele é que esses conhecimentos não seriam explicáveis se o espaço e o tempo fossem objetos em si, tá? Mas ele não faz esse fecho muito bem, né? Dado que as proposições da geometria são conhecidas, né? Então aqui tá. Aqui eu acho que é a primeira premissa do argumento em si, né? Então eu estou na reconstrução que eu fiz desse argumento, ele é um argumento transcendental, né? Ou seja, né? Argumento transcendental seria esses argumentos de Kant que que partem, né, de um fato de que nós temos algum conhecimento. Então ele não está questionando, ele não está argumentando em favor que existe conhecimento da geometria. Ele está falando que tem conhecimento da geometria. E esse conhecimento é de proposições sintéticas a priori. Esse conhecimento é certo. Né? Então o ponto dele é como explicar esse conhecimento. Vou dar uma pausinha só aqui, que eu ia escrever aqui com a mesa digitadora, mas eu acho melhor escrever digitando mesmo, porque não tem símbolos lógicos. Só um momento. Pronto. Então a primeira premissa é: temos conhecimento sintético e a priori. Ele fala aqui também sintético e a priori na geometria. Isso aqui é a geometria. Isso aqui é uma premissa, tá? Ele está só assumindo isso. E
de fato, eu acho que é uma coisa passível de ser assumida, né? Aqui ele fala em conhecimento sintético, a priori, e com certeza apodídica. A gente vai ver depois que Kant, ele mistura algumas noções, né? Ele mistura a noção de ser a priori e ser certo, né? Ou seja, ser epistemicamente necessário. Hoje em dia a gente não pensa tanto assim, a gente não pensa que somente o a priori é certo e talvez a gente nem pense que todo a priori é certo. Então não vai precisar dessa parte aqui, certeza política. Aí vamos continuar. Eu pergunto, onde ireis buscar semelhantes proposições e em que se apoia o vosso entendimento para alcançar tais verdades? Né? Então, o ponto dele é esse. Nós temos conhecimento, como é que se explica esse conhecimento? Né? Então, por isso que é um argumento transcendental. Absolutamente necessárias e universalmente válidas. Né? Isso aqui também não é necessário para o argumento ser necessário e ser válido. Eu acho que o segundo argumento ele parte da noção de necessidade, mas no primeiro não. Então você vê que aqui ele mistura algumas noções, né? Ele não faz distinção muito grande entre a priori, ou seja, é possível saber com justificação que não depende da experiência, certeza apodítica, ou seja, necessidade epistêmica, necessidade, né? Absolutamente necessária, necessidade metafísica e universalidade. Né? Ele toma isso aqui como sendo a mesma coisa. Né? Hoje em dia ele distingue todos esses pontos. Tá? Então não há outro caminho a não ser que seja por meio de conceitos ou intuições. E uns ou outras são dados de maneira a priori e a posteriori. Né? Então aqui ele está querendo colocar o espaço de possibilidades. Né? Tem 4 possibilidades que são: esse conhecimento pode vir por conceitos ou por intuições. Não é isso? E esses conceitos e intuições, eles podem ser a priori, a posteriori. Tá? Eu consigo chegar isso aqui mais para cá. Deixa eu ver se eu consigo chegar isso aqui. Chegar mais para cá. Aí depois eu fecho aqui um pouquinho. Pronto. Né? Então aqui tem 4 possibilidades, né? Que eu estou colocando, multiplicar esses dois conjuntos, vai dar 4 pares ordenados. Conceitos a priori, conceitos a posteriori. Intuições a priori, intuições a posteriori. Para Kant, isso aí são todas as possibilidades. Isso aqui também é uma premissa, né? Não sei até que ponto são as possíveis fontes de conhecimento, vamos dizer assim. Não sei até que ponto isso aqui está certo, não está, mas são as premissas dele. Então ele vai falar assim, ele vai eliminando aí até dizer que tem que ser intuição a priori. Então ele vai eliminando as possibilidades, né? Beleza, vamos continuar. Os últimos, né? Conceitos empíricos. Então, conceitos empíricos, né? Ele está usando aqui empírico como sinônimo de a posteriori. Não vejo problema nesse sinônimo aqui. Então, os últimos, né? Conceitos empíricos e intuições empíricas. Os últimos, ou seja, os conceitos empíricos e a intuição empírica sobre o qual eles se fundam, não podem dar proposições sintéticas que não seja empírica. Isso é, uma proposição da experiência não contendo por conseguinte, nem necessidade, nem universalidade absolutas, que são, todavia, as características da geometria. Né? Então, aqui, na verdade, ele até utiliza, né, as outras noções que ele colocou lá, mas de maneira, eu acho que desnecessária, né? Porque, veja, se eu sei que esse meu conhecimento é a priori, né? Então eu sei que ele não é a posteriori, né? Então, a priori implica não a posteriori, né? A posteriori. Ele poderia simplesmente, eu acho, fazer essa passagem aqui, que é muito mais aceita, né? Por definição, a priori não é a posteriori.
De modo que se os conceitos são a posteriori, as intuições são a posteriori, não vão dar conhecimento a priori. Seria muito mais simples, né? Mas aqui, na verdade, ele faz vários pressupostos que são ruins e não precisa, né? Ele fala assim, por que não pode ser a priori? Né? Tudo bem, eles dariam uma proposição sintética, e aqui tá beleza, mas, mas elas não têm nem necessidade, então a gente está assumindo aqui que todo a priori é necessário, e todo necessário é a priori, né? E a gente sabe hoje em dia que com Kripke a gente pensa que existem necessários a posteriori. E isso aqui, universalidade, né? Ele está assumindo que todo universal é a priori. Né? Todo a priori é universal. Isso aqui, né, tem várias generalizações a posteriori. Eu sei que talvez o universal dele aqui é mais amplo do que uma mera generalização da física, por exemplo. Mas também é um caminho muito pior, né? Então seria muito mais fácil ele simplesmente partir do a priori. Pô, por que não pode ser conceito a posteriori e nem intuição a posteriori? Porque o conhecimento é a priori. Pronto, não tem que fazer nada dessas premissas estranhas aqui, que todo a priori é necessário, todo necessário é a priori, que todo universal é a priori, não precisar de nada disso. Então aqui eu acho um ponto fraco, né? Mas dá para salvar o argumento sem precisar disso. Então, o terceiro passo aqui seria, olha, se algo é a priori, ele não é a posteriori, né? Ora, os conceitos, intuições a posteriori não vão dar conhecimento a priori, né? Então, conceito é esse aqui. Esse 3 aqui é uma premissa, né? Mas é simplesmente uma definição, tudo aceito por todo mundo. Então, conceitos e intuições a posteriori não podem ser, né? Então, isso daqui seria uma consequência de 2 e 3, né? Simplesmente pelo fato que esses conceitos e intuições a posteriori dão conhecimento a posteriori e não a priori. Beleza. Aí agora sobrou duas possibilidades, né? Que são conceitos a priori e intuições a priori, né? E ele precisa eliminar a possibilidade de ser conceitos a priori. Essa parte aqui é uma parte interessante no argumento dele. Quanto ao que seria o primeiro e único meio de obter tais conhecimentos simples, por simples... peraí. Tá. Quanto ao que seria o primeiro e único meio de obter tais conhecimentos por simples conceitos e de intuições a priori, é claro que de simples conceitos, né, que ele está tentando eliminar os conceitos, é claro que de simples conceitos não se poderia extrair um conhecimento sintético, né? Então, aqui qual é a premissa dele? Ora, 5. Conhecimento conceitual é sempre analítico. Isso daqui é uma afirmação forte dele, né? Até tem a parte aqui que eu até marquei aqui, né, aqui nas minhas anotações. Eu sei exatamente a parte em que ele está defendendo isso. Deixa eu ver aqui, gente. Acho que esse aqui, se eu soubesse abrir isso aqui. Aqui. É no B39. B39 ele defende isso. A ideia de que conhecimento conceitual é sempre analítico. Eu acho um ponto interessante porque ele parece estar aqui pronunciando essa distinção entre de conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Ainda preciso pensar melhor sobre isso, pensar até que ponto funciona, pensar até que ponto é isso mesmo. Mas é isso que ele está fazendo. Então, de simples conceitos não se pode extrair conhecimento sintético, só analítico, né? Então, conceitual é analítico. Deixa eu até botar aqui até o final. Aí aqui ele vai tentar dar uma explicação, vai tentar apoiar. Isso aqui é uma premissa, né? Opa. Isso aqui é uma premissa e agora ele vai tentar apoiar essa premissa. Tomai a proposição segundo a qual duas linhas retas não podem circunscrever um espaço, nem por conseguinte formar uma figura, e experimenta derivá-la do conceito de linha reta, né? Então aqui ele fala assim, tá, se você acha que conceitual pode dar conhecimento sintético e a geometria sintética, experimenta derivar
os axiomas da geometria a partir de conceitos. Ele acha que não dá, né? Que só dá para fazer pela intuição do espaço e tudo mais. Claro, isso daí é questionável, né? Tem gente que defende que a matemática... Frege, ele concorda que a geometria é sintética, né? Mas tem gente que defende que a matemática é analítica e pode ter gente que defenda que a geometria é analítica. Mas o ponto que ele dá é esse, né? Não tente derivar o conceito do conceito de reta do número 2, né? Que duas linhas retas não pode subscrever um espaço, ou essa outra, ou então tenta derivar o seguinte, segundo a qual três linhas retas podem formar uma figura. Tenta derivar isso daí, que três linhas retas podem derivar uma figura, dos conceitos de número 3 e da linha reta, né? Claro que a noção de analítica de analiticidade de Kant ela é bem fraca, né? Ele estava agindo sobre o pressuposto de que a lógica aristotélica era tudo que se tinha a dizer sobre lógica, né? Nossas lógicas atualmente são bem mais poderosas do que a de Aristóteles. E isso abre a possibilidade de você conseguir fazer essa derivação. Mas vamos aceitar aqui, né? O vosso esforço será baldado, será em vão, e sereis obrigado a recorrer à intuição, como se faz sempre em geometria, né? Então, por isso, como o conceitual é analítico, aí chega de... Se nosso conhecimento da geometria sintética, todo conhecimento conceitual é analítico, então conceitual não pode ser. Sobrou o quê? Né? Se eu sei que a posteriori não pode ser. Não pode ser nem intuição a posteriori, nem conceito a posteriori. E eu sei que conceitual não pode ser, só sobrou o quê? Só sobrou intuições a priori. Intuições a priori. Né? Então, esse aqui é a conclusão do primeiro argumento. Né? Depois ele vai voltar do começo, vai fazer outro argumento para chegar até esse número 7. E depois ele vai continuar até a conclusão de que o espaço não é objetivo. Tá? Vamos continuar lendo. O vosso esforço será em vão e sereis obrigados a recorrer à intuição, como se faz sempre em geometria. Dai-vos, portanto, um objeto na intuição. E que espécie, porém, essa intuição? Será uma intuição pura a priori, né? A gente viu que ela não pode ser a posteriori. Ou uma intuição empírica. Aqui ele está repetindo, né? Ele já falou que não dá para ser empírica. Né? Pelo simples motivo do lado dele, porque não daria necessidades, não daria universalidades, mas simplesmente, para mim, se você está partindo do pressuposto que a geometria é a priori, não pode ser intuição empírica, porque senão não seria a priori. Se for empírica, nunca dará origem, aí ele repete, né? Nunca daria origem a uma proposição universalmente válida, e nem muito menos apodítica, né? Porque para ele só há certeza do conhecimento a priori. Questionável. Pois a experiência não as pode proporcionar. Tereis, pois, que vos dar a priori o vosso objeto na intuição e sobre ele fundar a vossa proposição sintética. Se não houvesse em vós uma capacidade de intuição a priori, se essa condição subjetiva não fosse, quanto à forma, simultaneamente a única condição universal a priori, pela qual o objeto dessa intuição externa é possível, objeto dessa intuição externa, se o objeto, o triângulo, não fosse algo em si, independente da sua relação com o sujeito, como poderíeis dizer que o que é necessário nas vossas condições subjetivas para construir um triângulo também pertence necessariamente ao triângulo? Ele bota a questão de necessidade que eu falei aqui. Esse argumento aqui que eu coloquei está muito mais limpo. Não precisa lidar com a noção de necessidade, tá? Tá, aí então, esse aqui seria o primeiro argumento, ele vai até aqui, intuições, o conhecimento da geometria é obtido através de intuições a priori. Aí depois ele volta de novo, né? Ele dá um segundo argumento. Nesse segundo argumento, ele é um pouquinho pior, porque ele lida muito com essa noção de necessidade, né? E ele pressupõe que todo conhecimento empírico é contingente, né? Todo conhecimento a posteriori é contingente. A gente sabe que Kripke defende que há conhecimento necessário a posteriori, né? Então nem tudo a posteriori é contingente. Então vamos lá. O segundo argumento é temos conhecimento necessário na geometria.
Isso é uma premissa. Vamos ver onde é que está essa premissa. Não lembro, mas tem muito tempo que eu li isso, tá? Eu tinha marcado aqui no livro e tal, mas... Então, como é que você... Aqui tá, né? Aqui parece que é aqui mesmo, né? Então, ele fala assim, ó. Se isso aí não fosse o caso, do conhecimento geométrico ser por intuição, a priori, né? Cadê a parte aqui? Aí, como poderias dizer que o que é necessário nas vossas condições objetivas, né? Como é que você explicaria a necessidade do conhecimento geométrico? Né? Então é que ele volta de novo, né? Ele volta para o começo do argumento ocidental. Ora, eu tenho conhecimento geométrico que é necessário. Ele fala assim, com efeito, ao vosso conceito de três linhas, nada de novo a figura poderia acrescentar. Então, assim, eu tenho o conhecimento necessário da geometria. Né? Tem dois tipos de conhecimento necessário. Você pode ter conhecimento analítico, que é conhecimento necessário mais comum e mais obviamente necessário, ou sintético. Né? Então, esse conhecimento é de proposições analíticas ou sintéticas. Por definição, né? Toda proposição é analítica ou sintética. Então, esse conhecimento é de proposição analítica e sintética. Aí, aqui nessa parte, ele quer dizer que não é analítico, esse conhecimento. Né? Então, com efeito, ao vosso conceito de três linhas, nada de novo a figura poderia se acrescentar que necessariamente estivesse de encontrar-se no objeto, já que esse objeto é dado anteriormente ao vosso conhecimento e não mediante a esse. Não entendi muito bem, né? Não sei se da outra vez que eu li eu entendi melhor. Aqui, né? Esse aqui é um ponto interessante, né? Volta nessa questão da relação entre conhecimento por descrição e conhecimento por contato. Quando você tem conhecimento por descrição, tudo que você conhece é a descrição, né? Então, se a única maneira que eu consigo me referir a Jack o Estripador é a partir dessa descrição, o assassino, taraná, taraná, eu não consigo acrescentar um predicado novo nessa descrição, né? Porque tudo que eu conheço dele é isso. Por outro lado, se eu tenho um contato com ele, né, com a coisa, eu sempre posso acrescentar novos predicados daquela coisa, né? Porque eu tenho um contato com ela direto, né? Então, o ponto dele é esse. Se esse conhecimento fosse analítico, você não poderia acrescentar nada a esses conceitos. Só que ele defende que sim, que o conhecimento geométrico acrescenta coisas aos conceitos. Né? Por quê? Porque ele acabou de defender lá que não dá para derivar pelo conceito. Né? Portanto, se o espaço não fosse uma simples forma de constituição que contém a priori as únicas condições a que as coisas devem estar submetidas para que sejam para vós objetos exteriores, pois nada, Kant, nas frases gigantes, pois nada seriam em si sem essas condições objetivas, de modo que algum poderíeis decidir a priori de maneira sintética, de modo algum poderia decidir a priori de maneira sintética relativamente a objetos exteriores. Né? Então, aqui novamente, não é conceitual, porque os conceitos, né, não é analítico, né, porque conhecimento analítico é através de conceitos, e através de conceitos, através do pensamento conceitual, se você está só destrinchando o conceito, você não ia conseguir acrescentar novos conceitos, novas informações. Então aqui ele fala, tá, não é, não é conceitual, né? Não é analítico, por isso, né? Só que aí de novo ele não é analítico, aí só que de novo ele fala assim, ora, se é todo conceitual, é analítico, não é isso? Logo é intuitivo. Logo é intuitivo. Né? Porque não é conceitual. Ou é conceitual ou intuitivo, não é conceitual, só pode ser intuitivo. E aí, né, ele defende que se é intuitivo, se é a posteriori, é contingente. Né? Ele tá partindo desse pressuposto. Como, dada a nossa permissão, esse conhecimento
não é contingente, ele só pode ser a priori, né? Mas, como eu disse, essa premissa aqui ela é complicada porque hoje em dia a gente não aceita ela, né? Se a priori é contingente ou se a posteriori é contingente. Pode ser posteriori necessário, né? Mas o 7 aqui, então, é a priori, né? Então, como não pode ser, não é conceitual ou não é analítico, né? Porque ele acrescenta conhecimento. E todo conceitual analítico não é conceitual. Logo, só pode ser intuitivo. Mas como todo a posteriori é contingente, eu estou supondo que o conhecimento é necessário, é a priori, né? Logo, é uma intuição a priori, né? Então aqui ele chegou ao mesmo ponto do primeiro argumento. É uma intuição a priori. E aqui ele tem mais um passozinho que aí ele tenta argumentar a partir daí que o espaço, então, não pode ser objetivo. Vamos ver. É, pois, indubitavelmente certo e não apenas possível ou verossímil que o espaço e o tempo, enquanto as condições necessárias de toda experiência, são apenas condições meramente subjetivas da nossa intuição. Isso aqui é a conclusão, né? Ele está só afirmando. Vamos ver qual é o motivo que ele dá. Relativamente a essa condição, portanto, todos os objetos são simples fenômenos, coisas dadas da maneira. Coisas dadas, e não coisas dadas por si dessa maneira. Consequentemente, muito se pode dizer a priori acerca da forma desses fenômenos, mas nem o mínimo se poderá dizer da coisa em si. Então, isso aqui parece ser simplesmente uma afirmação, né? Vamos ver o que eu botei aqui do caderno de quando eu li. Botei assim, ó, se o espaço não for forma da intuição sensível externa, não haveria conhecimento intuitivo a priori. Aí tá falando o seguinte, beleza, é uma intuição a priori, né? E Kant tem um pressuposto empirista, né? Esse aqui é o ponto importante. Aqui é o pressuposto empirista de Kant, né? Que só há intuição, ou que não há intuição intelectual, certo? Então aqui, isso aqui é um pressuposto. Não há intuição intelectual. Ou seja, eu estava falando aqui de duas formas de você se relacionar a um objeto, né? Por descrição e por contato. Quando eu tenho uma relação por contato, eu tenho uma relação com o objeto, do qual eu posso ler vários predicados. Então, por isso, sempre a intuição é ampliativa, vamos dizer assim. Né? Então, eu posso pensar, eu posso ter um contato com conhecimento por contato, e posso ter conhecimento por descrição, que é um conhecimento, eu seleciono o objeto a partir de determinadas propriedades. Né? Então, eu posso conhecer Jacarta porque eu estive lá, então eu tive contato com a cidade, daí eu posso adicionar várias coisas a essa noção, a Jacarta, vários predicados, ou eu simplesmente posso conhecer Jacarta como a capital da Indonésia. E a partir daí, dessa descrição, capital da Indonésia, eu não posso saber novas coisas sobre Jacarta que não estejam na descrição. Né? Então, ele está fazendo essa distinção aqui. Né? Aí ele fala assim, tá, então como esse conhecimento aqui ele é ampliativo, ele não pode ser analítico, ele tem que ser sintético, mas ele tem que ser a priori. Né? Por ser sintético, ele tem que ser intuitivo, mas ele é a priori, então tem que ser uma intuição a priori. E aqui, então, ele tem um pressuposto empirista, né? Que vai contra o racionalismo mais clássico, né? O racionalista mais clássico acha que você tem uma intuição intelectual, que pelo mero pensamento você consegue tocar as coisas, né? Ter conhecimento direto das coisas, contato, seja de Deus, né, por exemplo. E o empirismo acha que não há, a gente só tem intuição sensível. Então, se a gente só tem intuição sensível, como é que eu posso ter uma intuição a priori? Esse aqui é o ponto de Kant. Aí ele acha o seguinte: a única maneira de explicar a possibilidade de intuição a priori, dado que a gente não tem intuição intelectual, é dizer que esses objetos que a gente está intuindo são condições de possibilidade da própria experiência. Porque aí seria uma intuição sensível, não é intuição intelectual, mas é uma intuição sensível que está intuindo não os objetos do mundo, mas está intuindo a si mesma, as suas próprias condições de possibilidade. Né? Então, como não há intuição intelectual, o espaço precisa
é uma forma da sensibilidade, que seria a única maneira de a gente ter acesso intuitivo ao espaço. Né? Repetindo, o ponto é o seguinte, né? Então, por esse argumento, a gente chegou à conclusão que o conhecimento que a gente tem do espaço na geometria é a partir de uma intuição a priori. Se o espaço, a gente está partindo do pressuposto que a gente não tem intuição intelectual. Então, se o espaço está lá fora no mundo, a gente não teria intuição dele. Teria que ser, porque a gente não consegue ver o espaço. Né? Mesmo assim, não adianta ver, porque a intuição tem que ser a priori. Né? Então, sem ver, sem perceber nada, como é que eu posso intuir o espaço? Teria que ser uma intuição puramente intelectual. Mas a gente não tem essa. Ele fala assim, pô, então agora a gente está na enrascada. A gente tem que ter uma intuição a priori do espaço, mas ela não pode ser intelectual. Aí a gente fala, a única possibilidade é o espaço ser a forma da experiência sensível. Então, é uma intuição sensível, mas ela está intuindo não os objetos no mundo, mas ela está intuindo a si mesma. Ela está refletindo sobre suas condições de possibilidade. Né? Então, como o espaço é a forma da acessibilidade, o espaço não é objetivo. Né? Então, seria basicamente essa a ideia. Né? Então, o argumento é engraçado, né? Repetindo. Ele começa aqui, parece que ele vai fazer uma redução absurda, né? Mas não é muito a estrutura desse argumento, ela é meio estranha, né? Tipo, aqui parece uma redução absurda, aí depois ele fala assim, a redução absurda aqui termina assim, né? Suponha que o espaço objetivo em si, a gente não teria como explicar o conhecimento geométrico. Aí ele volta aqui, né? Dado que as proposições de geometria são conhecidas simplesmente a priori, né? Então aqui ele começa um argumento transcendental. Aí ele vai até aqui, né? Será uma intuição a priori ou empírica? Aí ele fala assim, não, tem que ser uma intuição a priori. Então a princípio aqui, ele já estava ali no passo 8 ali desse argumento que eu escrevi agora. Só que aí não, ele volta de novo. Não, vamos do começo. Né? Então, na primeira parte aqui, ele argumentou a partir do fato das proposições da geometria serem a priori. Ele volta novamente e argumenta de novo a partir do fato das proposições da geometria serem necessárias para chegar ao mesmo ponto, né? Para chegar ao ponto de que teria que ser uma intuição a priori. Né? Uma intuição que contém a priori, né? Então ele, né, é muito cheio de idas e voltas, né? Aí no final ele dá essa parte aqui que ele só afirma, né? Ele não fala em nenhum momento, quer dizer, ele fala em outros lugares da crítica, mas não aqui, que ele está assumindo que não há intuição intelectual, e como não há intuição intelectual, a única maneira de você ter uma intuição a priori seria a intuição, intuir suas próprias condições, algo desse tipo. Né? Mas enfim, então aqui, eu acho que aqui a gente viu, esse argumento aqui, ele mostra bem quem é Kant, né? É um argumento muito bom em vários pontos, né? Eu acho essa conceitual igual analítico interessante, né? Parece pronunciar essa distinção entre conhecimento por descrição e conhecimento por contato. Então, tem vários pontos aqui muito, muito geniais. Tem princípios que a gente não aceita hoje, né? Como esses 6 aqui, né? A posteriori é contingente. Mas é aceitável, na época dele não estava em discussão isso, ele foi um dos primeiros a fazer distinção entre analítica e sintética, então estava no começo da discussão, né? Mas, por outro lado, né, não é uma forma argumentativa muito direta e muito sistemática, né? E sem contar umas frases bem grandes que tinham no meio que no meio já estava esquecendo. Então é isso, né? Esse é Kant. Esse grande homem, apesar dos pesares. Grande filósofo, apesar dos pesares. Então é isso. Depois eu vou procurar aqui, né? Eu já estou na analítica, vou procurar aqui argumentos para não deixar essa série aqui de vídeo morrer. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado aí por me acompanharem aqui nesse processo de pensamento, né? Vocês veem que eu não tava com nada, não tô com nada muito preparado, né? Tô só lendo e tentando entender.
É isso, gente. Abraço, tchau.